sempre faço, quero desafiar você a orar por essa pessoa cujo nome você aprendeu hoje, todos os dias dessa semana, quem sabe, pelo menos até quarta-feira que vem, quando nós estaremos juntos novamente. Vamos a Lucas capítulo 10, vamos dar prosseguimento à nossa série de estudos. Você que está aqui pela primeira vez, nós estamos há 10 meses falando sobre a vida sem perda de tempo. Mostramos na palavra como vivemos numa geração que joga tanta vida fora, né? A gente desperdiça a vida com coisas que não valem a pena, não acrescentam nada. E, nossa, como isso é contundente nesse tempo presente. Como eu vejo jovens jogando vida fora, vivendo para si. E a gente aprendeu que a gente joga a vida fora quando a gente se afasta do que é santo. Ficamos meses falando sobre isso, tomando como exemplo os discípulos no caminho de Emaús. E como essa palavra foi tão contundente no Brasil, talvez tenha sido a série de palavras. Lá no site tem mais de 500 mensagens minhas. Falei ontem, domingo, que tenho catalogado quase 5.000 mensagens. Acho que de todas as séries de palavras que eu já preguei, essa A Vida Sem Perda de Tempo, talvez tenha sido a que mais impactou, não só aqui, mas no Brasil inteiro, quem me ouve. Foi muito, muito, muito impactante. E ao mesmo tempo alegre porque as pessoas descobriram que estão perdendo tempo, mas ao mesmo tempo muito triste por saber que há tanta gente que jogou tantos anos fora, com relacionamentos que não valeram a pena, com namoros, com casamentos que não era plano do Senhor, com vidas de egoísmo, foram jogados anos fora com rancor, com mágoa, com diagnósticos equivocados, visão equivocada de vida. E aí a gente não percebe que está jogando vida fora, só vai perceber que a vida foi jogada fora quando a gente chega na maturidade, quando a juventude vai fugindo da gente, a gente vai chegando ali perto dos 30 e não dá para viver mais só de oba-oba, de zoação, não dá para viver só de tesão, né? Não dá para viver só de zoação. Aí essas coisas que na juventude eram tão contundentes em nós, de tal forma que a gente abandonou o Senhor por causa disso, agora vai perdendo o sabor, não acrescentou a vida, e a gente percebe que está envelhecendo. A gente está chegando aos 30, quem sabe, na maturidade. Como você aprendeu, a maturidade nada mais é do que aquilo que nos coloca de frente à nossa realidade. A juventude faz com que a gente fuja da realidade. A gente é escravo das nossas emoções, então a gente só quer, né? Está tudo bem, está tudo legal. Aí a gente vai amadurecendo, vai chegando aos 30 e alguns, a gente olha para trás, já tem um lastro de história, e a gente olha para trás, não é nada, não tem nada, não sabe nada e não tem do que se orgulhar. Mas sentiu muito prazer. Pastor, comi todas. Pastor, transei com todos. Legal. E agora, está feliz? E agora, o que a vida está fazendo com você? Está te comendo, né? Está te carcomendo. Você olha para trás e olha no espelho e não tem orgulho do que vê. Aí olha para frente, quem sabe com 30, já não serve mais para o mercado de trabalho. A esperança que tinha quando tinha 20 anos já não é mais a mesma. Os amigos de zoação já está tudo quebrado, morto, drogado, falido na família. E você olha para frente e já não tem mais a mesma disposição. Portanto, a maturidade nos coloca diante da realidade. E a gente olha para trás, quantos anos perdidos, jogados fora com idiotice, com zoação, com bobagem. Se eu tivesse ouvido a palavra do Senhor, né? E aí, o que sobra muitas vezes é depressão, frustração, síndromes, tédios, e alguns chegam ao suicídio. Como estava lendo alguns dias atrás uma pesquisa de André Trigueiro. André Trigueiro é aquele jornalista da Globo News. Ele escreveu uma crônica, está num dos sites desses da internet. Ele pesquisou e descobriu que no Brasil acontecem 8.000 suicídios por ano. Dividir por 12, dá algo em torno de 666 suicídios mês. Dividir por 30, dá algo em torno de 22 suicídios dia. No Brasil. E você já aprendeu que o suicida ele não quer matar a vida. O suicida quer matar o quê? A dor.
Ele quer matar o vazio. Ele está diante de uma realidade da qual ele não se orgulha. Gera uma agonia tão grande que gera um vazio, uma dor que às vezes ele não suporta. Você já aprendeu que o suicida nos ensina que pior do que a morte é a ausência da vida. O suicídio é um grito pela vida e não pela morte. Quero viver, mas não encontro razão, não consigo. Não conseguindo viver, prefiro morrer. E ninguém se suicida porque está vivendo. Todos que se suicidam porque não estão vivendo. Estão diante da realidade da qual eles não têm do que se orgulhar. Jogaram vida fora. Como aquele exemplo que eu dei para vocês, que às vezes frustra muita gente, né? O sujeito entra no nosso gabinete com 30, 40 anos, chorando porque Deus não abençoa, Deus não abre porta, Deus não dá o emprego, Deus não faz, Deus é ruim, Deus é mau. Desliga o seu celular, meu irmão, pelo amor de Deus. Né? Se tem alguém mais importante do que Deus para falar contigo, vá até ele, né? Fica do lado de fora aí do templo. Deus não abre porta, Deus é mau, Deus não é bom. Aí está com 30, 40 anos, eu pergunto assim, onde é que você estava quando tinha 17 anos? 18. Estava estudando o quê? Estava fazendo que curso profissionalizante? Você estava abrindo mão de qual festa, de qual rave? De quantas namoradas você abriu mão para estudar, para fazer um curso profissionalizante? Eu não fiz, pastor. Pois é, com 40 anos quer fazer o quê? Quer ser presidente da Petrobras? Não dá. Né? Tem que vender refrigerante no sinal. Tem que ir para a praia vender picolé. E dando glória a Deus porque tem saúde. Quem tem ouvido da verdade ouve e diz assim, pois é, pastor, é verdade. Mas eu com 40 vou fazer mais do que isso, eu vou não mais perder tempo na minha vida. Aí nós começamos a estudar como não perder mais tempo na vida. Aí nós aprendemos, se eu perco tempo da vida, à luz do que nós aprendemos nos discípulos do caminho de Emaús, quando eu me afasto do que é santo, eu começo a recuperar tempo quando eu volto para o que é santo. Retornando para o que é santo. Busca primeiro o que? O reino. Nós já estudamos isso aí. Aí nós mostramos para vocês algumas marcas que nos alcançam quando nós estamos nos aproximando do que é santo. Bom, as marcas da aproximação. Primeiro, Deus vai tocar na nossa visão. Ele muda a nossa forma de ver a vida. Ele mexe no nosso senso de valores. Aquilo que no mundo era valor para nós vai perdendo sabor, vai perdendo peso. E o sabor da vida vai mudando de rumo. O que gerava prazer em nós deixa de gerar e a gente vai voltando para Deus. Deixe o ímpio seu caminho e volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele. Então isso é mudança de visão. A gente começa a restaurar a visão com relação a valores. Família volta a ter valor. A oração volta a ter valor. Estar em comunhão volta a ter valor. A gente começa a valorizar as coisas espirituais, as coisas do mundo. Não morrem em nós, mas elas vão perdendo valor gradativamente. Deus mexe na nossa visão. Segundo, nós aprendemos que uma outra marca da reaproximação é que o resgate do interesse pelo alimento devocional. Vamos ser mais do que um membro de uma congregação, vamos ser mais do que um sustentador de uma instituição gospel. Nós vamos ser um discípulo que vai ter prazer em estar na igreja, mas a nossa relação com a igreja não vai ser só dominical. Porque Deus não nos abençoa na igreja. Na igreja, Deus abençoa o corpo. Nem sempre o membro do corpo. Porque, pastor, isso parece heresia. Parece, mas não é. Porque Jesus ensina assim. E tu, quando orares, vamos lembrar aqui, faz o quê? Entra onde? Na igreja? Entra onde? No quarto. E teu pai, em secreto, fará o quê? Te abençoará. Lugar do indivíduo ser abençoado é no quarto. Na igreja a gente comunga e é abençoado como corpo. A gente ouve a palavra edificado. Mas aquilo que a gente precisa tem que buscar de Deus no quarto. Qual é o problema da maioria dos que se dizem crentes? Entram muito na igreja. Segunda, quarta, sexta, sábado. Segunda, terça, quarta, quinta, culto 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. E às 22 começa a vigília. E 6 horas começa o jejum. E a gente jejua feito um camelo no deserto. Às vezes consegue até emagrecer, mas não é abençoado. Aí a gente vai de jejum, campanha, 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 a bênção não vem, a gente se frustra com Deus, aí para de orar e vai para o mundo. Porque a gente acredita que vir à igreja basta, engano. Você não terá de Deus mais do que aquilo que você busca dele no quarto. Guarda essa palavra aí. Você terá de Deus o que você busca dele no quarto.
Entra lá em secreto. Por que no quarto? Porque no quarto a gente não precisa usar evangeliquez, não precisa botar roupa de crente, fingir que está na santidade, tentar impressionar Deus com a nossa adoração. Não, lá você pode ficar pelado, pode estar nu. Porque Deus sabe exatamente como você está. Não precisa fantasiar como a gente fantasia na igreja. Na igreja a gente está sempre bem, não é verdade? Oh, aleluia. Eu vejo algumas pessoas adorando na igreja e falo assim, meu Deus, se esse cara adorasse assim no quarto, seria uma benção. Mas nem no quarto ele entra. Vejo alguns pregadores pregando que o cara é tão santo que eu estou ouvindo lá, me sinto um carnal, que depois da oração dele eu saio mais abatido ainda depois da pregação dele. Porque há tanta santidade, esse cara vai voar. Não é nada, aquilo é só no púlpito. É só no púlpito. No quarto a gente não dá soco no púlpito, a gente não corre, a gente não dá cambalhota, a gente não dá glória a Deus, a gente não fala língua estranha. No quarto, a gente muitas vezes senta e diz, Senhor, está doendo a beça. Meu brother Jeová está brabo. E sabe o que é mais gostoso disso, irmão? Deus conhece essa linguagem. Deus sabe falar todos os idiomas. Chega, papai, está braba a coisa tá, a chapa está quente, Senhor. Sabe aquele cara que eu sou lá na igreja? Tu sabes que aquilo é só fantasia, aquilo é do culto, a fantasia. Eu sou esse cara do quarto. Então, meu irmão, deixa Deus te abençoar. Entra mais um pouquinho no teu quarto, amém, amado? Dá uma catucada no teu irmão e fala assim, irmão, vai para o quarto um pouquinho mais, né? Porque Deus quer abençoar você. Então, ele vai resgatar o desejo pelo alimento devocional. Aí, nesse tópico do nosso estudo, já eram 9 meses, eu estou reduzindo 9 meses em 10 minutos, nós começamos a falar sobre vida devocional. Porque a maioria de nós cristãos planejamos ter vida devocional e não conseguimos. A gente está ferrado, ouve uma palavra dessa e diz assim, agora eu vou desenvolver a vida devocional. Vou ler a Bíblia e orar todo dia às 8 da manhã. Aí tu faz isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, no quarto você já não aguenta mais. Vai desanimando. Por quê? Porque a gente fez um planejamento de relacionamento com Deus. Cara, o relacionamento com Deus, ele não pode ser metódico. Ele tem que ser naturalista. É como quem, lembra, você tem namorado, é casado? Então você tem um homem, tem uma mulher. Pô, como é que você faz com teu marido e tua mulher? Amor, olha, hoje é quarta-feira, hoje é dia da gente transar, hein? Então vamos marcar às 9. É assim que acontece? Não é, né? Amor, esquece não, quinta-feira às 15, está marcado. Não é assim que acontece. A gente não bota na agenda o dia que a gente vai se amar. A gente convive no dia a dia, naturalmente. E naturalmente a gente vai se amando. É um caminhar junto. A gente dorme junto, a gente acorda junto. Quem pode tomar café junto. Quando ela vai para um lado, você vai para o outro. Rola um torpedozinho, rola um e-mailzinho, rola uma gracinha. Não é? A gente vai se enamorando durante o dia para se amar durante a noite. A relação com Deus tem que ser uma relação de ligação integral. A gente acorda com o coração grato porque teve uma noite de sono tranquila e porque acordou mais uma vez, você está vivo. E agradece a Deus porque na tua mesa tinha um pãozinho francês, cara. Tinha um cafezinho pingado. Senhor, muito obrigado por esse cafezinho. Milhões de pessoas no mundo não sabem o que é um cafezinho há anos. E a gente todo dia acorda e tem um cafezinho lá, irmão. Você sabe o que é isso, cara? Não sabe, né? A gente não lembra disso. Lembra que quando eu preguei sobre isso aqui, eu falei assim, quem já usou palito de dente? Aí todo mundo, né? Pois é. Tirar palito, tirar carne do dente é um luxo. Significa dizer que a gente comeu carne. Então quando você estiver tirando aquele fio dental, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Você comeu, cara. Isso é graças a Deus. A gente fazendo assim, está tendo contato com Deus. Contato com Deus. A gente agradece a Deus pela vaga de estacionamento. Aqui está tudo tomado. Aí tu roda assim, tem uma vaguinha de estacionamento lá te esperando. Aí você fala assim, isso é obra da casa. A casa é uma obra, irmão. Isso é graça de Deus. Você está atrasado, 7 horas da manhã, tu sabe que já vai pendurado, né? Mas naquele dia passa um ônibus vazio. Como, cara, que pode um negócio desse? Aí você entra, não dá um obrigado, Senhor. Né? Você não anda com gratidão, você não anda ligado para que esse namoro, esse casamento seja um casamento de 24 horas, para que nesse casamento os frutos apareçam naturalmente. Porque você aprendeu que quando o noivo é saudável e a noiva é saudável, os frutos aparecerão.
para não frutificar que a gente toma anticoncepcional. Porque se não tomar anticoncepcional, você vai ter 70 filhos na tua vida, cara. Porque o noivo é saudável, a noiva é saudável. Se você tem um relacionamento com Deus e você é a noiva, o noivo é saudável, você sabe disso. Se a noiva for saudável, você vai gerar o tempo inteiro. Você vai frutificar, você vai dar frutos o tempo inteiro. Agora, se a tua vida não está frutificando, não é o noivo que está estéril, não fez vasectomia, não fez mesmo. O noivo está saudável. Então ele está todo aí para gerar frutos em você. Agora, a devoção, ela precisa ser continuamente. Não pode ser metodológica. Não deu para orar às 8? Ora às 10, irmão. Não deu para ler um versículo às 10? Faça isso às 11 da noite. Só não deixe de fazer. Ah, meu Deus, eu não fiz às 8, eu não vou fazer mais não. Já quebrei o pacto de novo. Esquece esse tipo de pacto cronológico. Faz quando você puder. Vai você estar andando na rua, vai glorificando ao Senhor. Vai estando ligado, pensando nas coisas que são de cima. Não deu, faz no final da noite. Não deu no final da noite, faz de manhã. Tira 5 minutos do teu almoço, do teu café. Dá teu jeito, você vai no ônibus. Não tenha vergonha, lê a Bíblia no ônibus. Dá teu jeito. Vai estando ligado. Você vai ver que a vida vai equilibrando. E Deus vai passeando dentro de você o tempo inteiro. Você vai se transformar no playground de Deus. Deus, quando estiver em depressão, Ele vai passear por você para se alegrar. Ó, desculpa essa analogia doida aí, né? essa palavra, mas acho que dá para você entender. Então, resgate pelo alimento devocional. Aí nós chegamos a Lucas capítulo 10, pegamos a vida devocional que Deus agrada, que agrada a Jesus, em Marta, e nós aprendemos algumas coisas aqui, nesse encontro de Marta. Lucas 10, 38. Quando iam de caminho, entrou Jesus numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço. E aproximando-se, disse, Senhor, não se te dá que minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas, entretanto poucas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aí nós aprendemos aqui o quê? Primeiro, Marta queria agradar a Jesus. Maria desejava aprender de Jesus. Então nós aprendemos que não há nada que a gente possa fazer para Deus que Deus já não tenha. E não há nada que eu possa dar a Deus que não tenha sido Ele que me deu. Então, a priori, o que Deus quer de mim não é que eu faça alguma coisa para Ele, porque nós servimos a um Deus que não tem carência de nada. O que Ele quer é que nós aprendamos dele. Antes, crescei na graça e no conhecimento de Jesus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O que Deus quer é que nós aprendamos dele. Marta foi para a cozinha fazer alguma coisa para Jesus, Maria sentou no pé dele. Marta fica com raiva. Jesus, manda essa preguiçosa fazer alguma coisa. Não leva a mão não, Marta, quem está errado é você. Como, mas eu estou trabalhando, ela está se preguiçando. Mas ela está nos meus pés, você não. O que você está fazendo é muito bonito, mas eu não preciso disso. Ela escolheu aprender de mim. O que acontece conosco? A gente vem à igreja dessa. Mas como na igreja quase não tem palavra, a gente entra e sai e não aprendeu nada a respeito de Jesus. E a gente frequenta a igreja há 20 anos. E 20 anos depois tem a vida pior do que quando conheceu. Só não tem coragem de admitir isso. Porque a santidade à luz da palavra não tem a ver muito com sensação, com aparências culticas, tem a ver com sabedoria. Porque quando a gente chega na bifurcação da vida, quando a vida bifurca, a gente está ferrado, não sabe o que fazer, para onde ir, a quem clamar, como reagir. É o saber de Deus que vai nos ajudar. Não adianta dar um glória bem alto que não resolve. Tem que saber, tem que ter sabedoria de Deus. Não é? Segundo, Marta queria fazer coisas para Jesus, Maria queria aproveitar a presença de Jesus. Bom, já que Jesus está em casa, eu vou ficar na presença dele. Então, a presença de Jesus era mais importante. E Marta queria causar boa impressão em Jesus. Maria estava impressionada com Jesus. E nós estamos aqui e começamos a falar o que causa boa impressão em Jesus, o que impressiona Jesus na nossa vida. Porque eu ensinei para você que é minha ovelha, não quer não é minha ovelha, é bem-vindo aqui, mas não precisa me ouvir se não quiser. Nunca minha ovelha se impressione com a santidade de ninguém.
Quando você é ali para visitar qualquer igreja, qualquer evento, para fazer qualquer campanha, subir qualquer monte, fazer qualquer jejum, você pode onde você quiser, você tem liberdade para tudo. Agora, onde você for, quando você encontrar um cara lá na reunião, com aquela santidade toda que te impressiona, aquela palavra bonita, aquela língua bonita, aquela oração bonita, isso impressiona não. Isso é fantasia. Isso é só ali na atividade. Porque no Evangelho nós somos como Jesus. Quanto mais santo, mais normal. Quanto mais santo, mais humano, mais simples. Quanto mais santo, menos aparece. É como o sal. Vós sois o sal da terra. O sal, ele acopla a carne, dá sabor. E se tiver ao ponto, a gente come a carne e diz que carne gostosa. Agora tira o sal dela. Ninguém consegue comer aquela carne. Então é o sal que transforma a carne numa carne saborosa. Agora, quando a carne está com sal ao ponto, ninguém pensa no sal, fala no sal, o sal não aparece. Sal não tem cheiro, some na carne, tu olha para a carne e não vê sal, o sal não aparece. Mas quem está transformando aquela carne na melhor carne que aquela carne pode ser, é o sal. É assim que a gente devia ser na terra. O crente não devia aparecer. O crente devia sumir no meio da massa e abençoar a massa, sem sequer que a massa soubesse que estivesse sendo abençoada. Agora não, a gente vê os crentes aparecem logo. Você lembra que eu dei aquele exemplo? Você está em Santos. A igreja é na beira da praia de Santos. Aí, culto 10 horas da manhã. Então, na calçadão da praia de Santos, está todo mundo com prancha na mão, biquíni, sunga, sem camisa, indo para a praia. Né? Domingão, 40 graus. Aí vem o irmão de terno e gravata, com a Bíblia debaixo do braço, para a igreja. Todo mundo de sunga, pelado, né? E a gente vai para a igreja. Aí ele para no sinal, alguém pergunta assim, você é crente, não é? Sou, graças a Deus. Aí ele chega na igreja e fala assim, gente, eu quero dar um testemunho porque eu senti que a luz do Senhor está brilhando em mim. Porque eu vinha para cá, algumas pessoas reconheceram que eu era crente. Pô, eu tenho que ouvir isso. A vontade é, irmão, domingo, 10 horas da manhã, verão, na beira da praia de terno e gravata, ou é crente ou é retardado, é um ou outro. Porque domingo o empresário não está trabalhando, o executivo não está trabalhando. Agora, você acha que é assim que nós temos que ser reconhecidos como cristãos? Não, irmão. Quanto mais santo, mais normal. Jesus, para ser reconhecido, tiveram que beijá-lo. Porque senão ninguém saberia que ele era Jesus. Porque ele era igualzinho a todo mundo. Igualzinho. Então, a santidade que Jesus quer de nós é essa santidade que influencia, sem que a gente precise bater tambor. Sem que a gente precise botar a boca no trombone, no microfone. A gente se relaciona com eles e a gente está influenciando a vida deles. De modo que a vida deles, depois de nós, melhora. Sem necessariamente com a intenção de trazê-lo para a nossa igreja. Porque se nós o salgarmos, ele se transformar na melhor carne que essa carne possa ser, essa carne será atraída pela graça de Deus. Deus vai colocá-lo na igreja que ele quiser. Isso é santidade. É o poder de influência. Agora a gente só influencia quando a gente sabe alguma coisa. Se a gente só sente, só faz barulho, irmão, não adianta nada. Então, o que impressiona Jesus? Nós aprendemos, por exemplo, que em Marta, o que impressionou Jesus foi seu senso de valores saudável. No filho pródigo, o que impressionou Jesus foi a coragem e a ousadia daquele moleque. Teve coragem de falar, pai, me dá meu dinheiro que eu vou embora. O cara vai saber disso ou não. Pô, o moleque é fera. Isso não foi produto de maldade, mas de imaturidade. Porque todo mundo tem 18 anos, acha que sabe tudo, não é verdade? E quando ele tiver 30, vai saber que não sabia nada. Né? Como você já aprendeu, sabe muito quem sabe que não sabe, porque quem pensa saber alguma coisa ainda não sabe como convém saber. Decorou? Então, repete aí. Né? Vou repetir mais uma vez. Sabe muito quem sabe que não sabe. Pois quem pensa saber alguma coisa ainda não sabe como convém saber. Decorou, né? Pois é. Então, o moleque foi embora. Agora, quando a dor o oprimiu, ele foi macho. Cara, quantos empregados do meu pai essa hora estão comendo lá, do bom e do melhor, estou comendo aqui comida de porco, cara. Diz o texto que ele caiu em si, voltarei para meu pai, vou pedir perdão a ele, e eu vou dizer que eu não quero nem mais ser filho, me faz um empregado, eu sei que eu não mereço mais. Esse cara é macho.
Ele volta e diz assim, pai, eu sei que eu não mereço mais ser filho, fiz besteira. Me bota aí na senzala, me faz um empregado aí. O pai mete o anelzão, mata o melhor bezerro, fala assim, ó, meu filho estava morto, reviveu, e faz a maior festa. Por quê? Porque o moleque tinha coragem. Nós, como eu preguei domingo, muitas vezes somos caçadores de culpados. Eu estou assim porque meu pai não me disse que me amava, minha mãe disse que eu era gorda, meu namorado me abandonou no altar, não me deixaram cantar no culto da noite, só me bota para cantar na quarta-feira. Quarta-feira tem pouca gente na igreja, eu não vou mais na igreja, eu quero cantar domingo, eu vou embora. Vai se catar, irmão. A gente é caçador de culpado, e achar culpado não resolve o nosso problema. Tem que assumir o problema e falar assim, ó, eu vou mudar. Porque quem quer mudar, irmão, com a ajuda do Senhor, muda no nome de Jesus. Você pode ser o que você quiser ser. O que você quiser ser, Deus vai ajudar você. Nós aprendemos o que impressiona Deus em Pedro, capacidade de superação. Negou a Jesus, mas quando Jesus o chamou, Pedro, você me ama? Ele disse, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E disse com convicção. Ele errou, talvez ele poderia pensar, mas se eu falar que amo, ele não vai acreditar em mim porque eu pisei na bola. Mas ele superou a bola pisada e disse, eu te amo. Jesus acreditou e restaurou o seu ministério. Superação. Isso impressionou Jesus. Em Davi, nós aprendemos na quarta-feira passada, aqui a gente vai caminhar para o final, nós aprendemos Salmo 51, vamos voltar um pouquinho para Salmo 51. Nesses 20 minutos vamos falar sobre Davi. Começamos na quarta-feira passada, a gente termina hoje. Davi, confessando seu pecado, suplica perdão, e você sabe do pecado de Davi, foi o pior do que a maioria de nós. E esse é um salmo de penitência, dos 7 salmos de penitência que a gente aprendeu, e os outros já disse para você. Mas, a despeito da podridão de Davi, dos pecados de Davi, Deus disse, esse cara é o homem segundo o meu coração. Então nós aprendemos que o homem que Deus tem como padrão no coração não é um homem perfeito. Portanto, você pode ser um homem segundo o coração de Deus, sim ou não? Você é imperfeito, mas Deus não quer perfeição porque Ele sabe que a gente é um ser caído. Então, um homem segundo o coração de Deus não é um cara perfeito. Porque você é melhor crente que Davi 1000 vezes. Né? Você nunca mandou matar ninguém, aquela coisa toda. Né? Então, não é perfeição. Agora, por que Davi impressionava a Deus? Primeiro, por causa da sua capacidade de reconhecer, confessar e deixar pecados. Falamos sobre isso na quarta-feira passada. Lemos o Salmo 51 todo. Davi reconheceu o seu pecado. Pequei mesmo. Não vendeu imagem, não nada. Depois ele confessou o seu pecado. Depois ele deixou o pecado. Porque muitas vezes a gente reconhece, mas não confessa. Confessa, mas não deixa. Deixa, mas não confessou. A gente não cumpre o ciclo. E muitas vezes a gente continua sendo bombardeado por ele. Mas no que mais Davi impressionou a Deus? Por que Davi impressionou a Deus? Por causa da sua maturidade mostrada na sua postura quanto do pecado. Veja aí 51:4. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares e inculpável em julgares. O que Davi está falando aqui? Senhor, eu pequei contra ti. Portanto, quando o Senhor me julga, quando o Senhor fala contra mim, o Senhor tem razão. Isso aqui parece uma coisa óbvia, mas vê se essa é a realidade dos nossos dias. Toda vez que a gente recebe uma bênção, a gente só diz assim, obrigado, Senhor. Ô Pai, Tu és muito bom, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso. Mas a gente nunca para pensar no mérito dessa bênção. Será que eu mereci essa bênção? Vivo uma vida de quem se torna digno de receber isso tudo, cara. Não, a gente não pensa no mérito, na justiça, quando é bênção. A gente não entra em parafuso quando a bênção vem. Agora, vamos ao oposto. Quando o mal nos alcança, a gente começa assim, mas Deus, não estou entendendo essa dor. Não estou entendendo
esse juiz, eu não estou entendendo essa diversão, eu não sei por que aconteceu isso comigo, no meu emprego, no meu casamento, na minha saúde, no meu filho, na minha casa, roubaram meu carro. Eu não sei por quê. Quando o mal me alcança, aí a gente evoca o senso de justiça. Nós nos olhamos e dizemos assim, eu não mereci esse mal. Será que não? Quando dói, a gente tenta, consciente ou inconscientemente, mostrar para Deus que nós somos bons crentes, portanto a dor não devia me alcançar. Agora, quando o bem vem, não, a gente diz obrigado, está tudo bem, o senso de justiça não entra. Davi está dizendo assim, Senhor, estou sendo esmagado, perdeu o filho, uma filha estuprada, um filho estuprador, um filho assassino, um filho assassinado, um filho levantador, tomou-lhe o reino e outro filho assassinado, e uma palavra da parte de Deus, nunca mais a espada se afastará da tua casa, nunca mais haverá paz em teus muros. Foi o homem segundo o coração de Deus, mas com a família desgraçada, e não havia paz entre os seus. E ele vem e diz assim, pô, Deus, está pegando pesado demais, chega, né, meu? O pecado foi feio, mas, pô, tem misericórdia aí, pô. Não mereço tanto, não. Ele vem e diz assim, não, Senhor, tu tens razão ao me julgar. A tua visão ao meu respeito é correta, e a que eu tenho de mim, ela é parcial. É isso aqui que Deus ama em Davi. Isso aqui é uma postura de maturidade. Isso aqui me lembra aquele texto, quando Jesus chega perto de Pedro, fala assim, Pedro, deixa eu trocar uma ideia contigo aqui. O Satanás pediu para te cirandar. Mas eu roguei ao Pai por ti. Lembra que eu preguei sobre isso aqui? Aí o Pedrão fala assim, oh, fica tranquilo, Jesus. Não precisa nem orar por mim, não. Quase que ele fala isso, né? Porque eu estou pronto a ser preso contigo e que mais? A morrer por ti. Aí Jesus fala assim, ó Pedro, eu roguei ao Pai por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, cuida dos teus irmãos. O que esse texto mostra para nós? Jesus tinha uma visão a respeito de Pedro, e Pedro tinha uma visão a respeito de Pedro. Jesus olhava para Pedro e falava assim, você precisa se converter. Como quem diz, há áreas na tua vida que ainda não estão no meu altar. Você ainda tem áreas que precisam ser trabalhadas. Satanás pediu para cirandá-las. Eu pedi ao Pai por ti. Mas Pedro disse assim, Senhor, eu estou pronto. Foi o que ele disse. Eu estou pronto a ser preso e a morrer por ti. Não, Pedro. Essa é a visão que você tem de você. Eu vou mostrar para você como você está equivocado. Você está dizendo que vai preso e morre por mim? Pois bem, hoje, antes do galo cantar, você me negará. Eu vou dizer mais. Não negará uma vez só não. Quantas vezes? 3. Quando o galo cantou, o que já tinha acontecido? Ele tinha negado 3 vezes. Por que aconteceu? Porque Pedro tinha uma visão de si e Deus tinha uma visão outra dele. E Pedro preferiu ficar com a visão dele. Prostrou-se e diz o texto que chorou amargamente. Davi é diferente de Pedro. Quando tu me julgas, tu tens a razão. Quando tu falas contra mim, tu tens razão. Ele está dizendo, eu assumo a minha culpa. Ele não acha culpados. Ele não arruma culpa para o seu pecado. Ele não fantasia, ele não tenta trocar uma ideia com Deus como bom carioca brasileiro que dá jeitinho para tudo. Para tentar amenizar o seu pecado. Não, ele diz, é isso aí mesmo, Senhor. É isso aí mesmo. Eu sou isso aqui. Ele assume a sua culpa. Quando nós, irmãos, como eu tenho pregado aos irmãos, formos mais do que homens de Deus, formos homens, e o homem se enxerga e reconhece sua culpa, quando a gente, por mais santo que formos, admitirmos que dentro da nossa santidade temos fraquezas, vamos tomar um pouco mais de cuidado. Nós vamos ser um pouco mais humildes. Vamos ser um pouco mais cuidadosos. Mais cuidadosos, nós vamos ser mais aprovados por Deus.
mais aprovados por Deus, mais abençoados por Ele. Porque como você já aprendeu, Deus não tem filhos prediletos. Ele ama todos iguaizinhos. Mas por que tem um que é mais abençoado do que o outro, pastor? Por que parece que Deus ama mais a um que o outro, privilegia mais a um que o outro? Por que Deus parece que faz essa acepção de filhos? Só parece. É porque, embora Ele ame a todos igualzinho, nem todos dão o mesmo prazer. Você tem 2 filhos, ama igualzinho. Mas nem sempre esses 2 amados iguais filhos dão a mesma alegria para o pai. Um, de repente, dá mais alegria que o outro. Se ama da mesma forma, mas a alegria que eles dão é diferente. E quando é que a gente dá alegria para Deus? Quando a gente se enxerga. Quando a gente não entra nessa de, na coletividade, vender a imagem da santarrice. E de parecer ser mais do que o que de fato é. Quanto mais longe aquelas figuras que habitam em nós estiverem, mais longe Deus fica da gente. Que figuras são essas, pastor? Aquela figura que a gente é na coletividade e aquela figura que a gente é na subjetividade. O que você parece ser quando você está no meio da massa? Ah, pastor, todo mundo acha que eu sou aquele santarrão todo. E quando você está sozinho? O que você é? Você já aprendeu que Deus não se relaciona com esse ser que a gente é aqui na coletividade? Deus se relaciona com aquele ser que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós. E aí, quando o ser subjetivo está muito longe do ser coletivo, nós estamos, portanto, vivendo uma vida de hipocrisia longa. Deus se afasta de nós. Porque quanto mais próximo o ser coletivo do subjetivo estiver, mais em santidade a gente está andando. Nós nunca seremos o mesmo fora e dentro. O Neil da Andréia não tem como ser o mesmo Neil para vocês. É muito mais íntimo. Então, haverá sempre 2. Nem que seja o Neil do púlpito e o Neil de casa. Então, os graus de intimidade e relacionamento. Agora, aquele que eu sei que eu sou dentro de mim e procuro ser fora de mim, ou nas minhas atitudes e posturas, quem ama o Senhor e é alcançado pelo Espírito, deve tentar aproximá-los o máximo possível. E quanto mais próximo, menos hipocrisia. Quanto mais longe, mais hipocrisia. Quanto mais hipócrita, mais longe de Deus. E aí, a gente tem a bênção dos fariseus. A gente vê muita gente santa dentro da igreja, que na verdade está querendo o aplauso dos homens. E Jesus diz assim, o aplauso dos homens que você quer? Pois bem, digo-vos que já recebestes a tua recompensa. Foi o que Jesus disse para os fariseus. Quando a gente vive uma vida para agradar homens, impressionar homens, é isso que a gente quer? É isso que você quer, meu filho? Então você já recebeu a tua recompensa. Agora, irmão, quem vive para ser aplaudido por homens, é no mínimo tolo, cara. No mínimo. Porque a gente tem que viver para receber aplauso dos céus. Quando os céus aplaudirem a sua vida, irmão, você vai ver que a tua vida muda completamente. Quando você acreditar no diagnóstico de Deus, Deus sabe que nós somos no íntimo. Então não adianta vir aqui e vender aquela imagem de santarrão, porque a gente impressiona todo mundo. Mas Deus sabe que aquilo ali não existe. Não é aquilo ali que Deus abençoa aquilo lá do quarto. Então, para quem não quer perder tempo na vida, para de viver fantasia evangélica. Para de viver a vida gospel de máscara. Tenta ser o que você é, na simplicidade do teu ser. Para de querer vender imagem para ser aplaudido, babado pelos homens. Porque os homens vão te babar só enquanto você der a ele pão e circo. Quando você parar de dar pão e circo, eles viram inimigos teus. Te aplaudem enquanto você diz sim. Quando você disser o primeiro não, eles te abandonam. Agora Deus não. Deus estará lá todo o tempo inteiro, quando você precisar dele, no nome de Jesus. E aí a gente vive menos decepcionados com os homens. Menos decepcionados com os homens. Então Davi, ele impressionava a Deus por causa da maturidade mostrada na sua postura. Ele assume sua culpa ao invés de culpar a Deus ou quem quer que seja. Quando a gente vai em 1 Coríntios capítulo 13, vamos voltar lá um pouquinho. 1 Coríntios capítulo 13. Você conhece esse texto de cor e salteado? Fiz até citação na mensagem do enterro do Anderson. 1 Coríntios capítulo 13. Fala sobre a suprema excelência do amor. Olha que coisa interessante. O capítulo 12, vê aí o cabeçalho em cima. Fala acerca da diversidade de quê?
Dons espirituais. E o capítulo 14 fala sobre o quê? Que o dom da profecia é superior ao dom de línguas. O capítulo 12 fala dos dons. O capítulo 14 fala dos dons. O 12 e o 14. O 13 fala sobre o quê? Amor. Você acha que o capítulo 13, ou a fala, a escrita de Paulo, iluminado pelo Espírito Santo, sobre o amor entre os dons, está aqui por acaso? Os números, versículos, foram postos a posteriori. É obra do escriba. Mas quando Paulo escreveu a carta, ele escreveu nessa ordem. Ele falou sobre os dons e falou sobre a diversidade de dons espirituais, ou seja, a capacitação espiritual para uma vida equilibrada e frutífera. E aí ele entra no assunto do amor, ele está dizendo assim, ó, se você queimar corpo, se você vender tudo que tem para dar para os pobres, se você for um especialista em comunicação, falar a língua dos homens e dos anjos, ó, se tudo isso que você fizer não for tatuado, motivado pelo amor, ainda que você tenha todos os dons os mais excelentes, você vai ser um ser frustrado. Ele diz que entre os dons tem que ter amor. Ou seja, a ação espiritual, ela não pode ser uma ação mecânica, religiosa. Ela tem que ser motivada pelo amor. Amor. Aí vem Paulo, no capítulo 13, onde ele fala sobre amor, no versículo 11, diz assim, olha lá. Quando eu era menino, o que ele fazia? Falava como menino, o que mais? Sentia como menino, o que mais? Pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, o que aconteceu? Acabei com as coisas do menino. Fala, acabei. Fala, verbo acabar. Fala, terminar. Terminou com o quê? Com as coisas do menino, irmão. Não dá para ser menino espiritual a vida inteira, é pecado. Não dá para ficar de gugu dadá a vida inteira. Lembra que eu preguei sobre isso aqui alguns anos atrás? Primeiro filho, cara, a gente está babando o nosso filho. Está no colo. Daqui a pouco senta, fica em pé. Aí alguns meses fala a primeira palavra, hein? Mamã. Põe aquela cara de paisagem. A gente fica igual um idiota, idiotado mesmo. Lembra disso? Mamãe, não falou mamãe não, foi papá, foi papá. Não, foi mamãe. Aí separa o casal porque não sabe se foi mamãe ou papá. Né? Aí mamã aos 8 meses é lindo. Coisa mais linda do mundo. Mamã. Ou então dadá, coisa linda, falou dadá. Legal, os 8 meses isso é lindo. Agora se fizer 2 anos, fala alguma coisa, filho. Dadá, mamã. Aquilo que deu alegria aos 8 meses, aos 2, está preocupante. Faz 5 anos, fala alguma coisa, filho. Mamã, está doente. 10 anos, filho. Agora vai, filho. Mamã. Aquilo que deu alegria aos 8, aos 2 pode ser um problema. Aos 10, uma doença grave. Pode ser um retardo. Paulo está dizendo que à medida que a gente caminha com Cristo, a gente evolui em maturidade. Nossa linguagem muda, nossa postura diante dos problemas muda. E o que ele caracteriza como alguém que deixou meninos? Quando eu era menino, ele diz lá o texto, eu falava como menino. Analisa a fala de um menino. O menino só reivindica. O menino só pede, dá, é meu. Imagina o pensamento de um menino. Você imagina uma criança com 3 anos, sentado no velocípede dele, ele para, aí bota a mão no volante e fica assim, meu Deus, estou aqui preocupado com o problema do meu amiguinho, como é que eu posso resolver o problema dele? Você imagina uma criança pensando isso? No velocípede ela quer velopsicizar. Ela quer se divertir. Por que criança... Manda a criança dormir. Criança não gosta de dormir por quê? Porque dorme, perde tempo. Dormir eu perco tempo. Ele está voltado para si. Ele só pensa em si. E ele então, diz o texto lá, ele falava com o menino, sentia com o menino. O menino, as sensações dele são sempre voltadas para si. Paulo diz assim, quando eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas do menino. Quando ele pensa, não pensa só em si. Quando ele sente, não sente só a sua dor. Ele é solidário.
Porque o Evangelho anula o eu para o nascimento do nós, é uns aos outros. Quando ele pensa no corpo, porque ele entende que ele faz parte de uma raça, de modo que quando a raça sofre, ele sofre também. Quando o outro sofre, ele sofre também. Ele é solidário. Ele não vem para a igreja só para se dar bem. Ele vem para abençoar alguém, ele vem para compartilhar. Ele não quer só ter, ele quer dar. Ele não quer só enriquecer, ele quer enriquecer a outros. Ele não vive para si, ele não vive em torno do seu umbigo. Paulo está dizendo que um dos problemas da igreja de Corinto era meninice crônico, infantilismo crônico. E a marca do infantilismo crônico é o materialismo. Materialismo nada mais é do que o infantilismo doentio. Porque um sujeito que se aproxima de um Deus do tamanho do nosso e imagina que o que ele tem de melhor para dar é um carro, esse cara está com 50 anos. Recebi um e-mail muito lindo de alguém que estava lá em Aracaju e acompanhou o culto fúnebre do pastor Anderson. Todos de lá sentiram quanto a gente estava doído. Mas todos perceberam que, a despeito da dor, a paz que havia entre nós. Foi impressionante. Uma paz no meio da dor que a gente não consegue explicar. Qual psicólogo que explica isso? Qual psiquiatra que explica um negócio desse? Isso é graça de Deus. A paz de Deus que excede todo entendimento. Então, quando o Evangelho se manifesta, não se manifesta só para me dar coisas, mas para me capacitar quando as coisas não forem dadas. O Evangelho me capacita para arrumar um emprego, mas me capacita para me manter íntegro quando o emprego não vier. Me capacita para celebrar o nascimento do filho, mas me dá força para enterrar o mesmo filho. Me capacita para crer que o filho da promessa vem, mesmo que seja aos 100 anos de idade, 25 anos depois da promessa. Abraão. Mas também me capacita para subir ao monte e sacrificar o meu filho, se o mesmo Deus permitir. E quando eu estou disposto a sacrificar o meu Isaac, vendo o Deus que eu tenho disposição para sacrificá-lo, nenhum Isaac é sacrificado. Deus devolve para a gente. Agora, muitos de nós têm um monte de Isaac sacrificado. Porque Deus pediu para sacrificar e não sacrificou. Deus te deu emprego, teu emprego te levou dele. Deus te deu uma esposa, um marido, teu marido, tua esposa te levou da presença dele. Deus te tirou a fome e a tua barriga cheia te afastou dele. Deus te tirou da miséria, te colocou entre os príncipes e você se ensoberbeceu e acha que não precisa mais dele. Aí vem Deus e pede esse Isaac. Aí volta quebrado ao quebrado, frustrado, ferrado. Por que, Deus? Por que, Deus? Porque não teve maturidade como Davi para reconhecer que tudo vem dele, irmão. Tudo vem dele. Paulo está dizendo que a marca da maturidade, o que distancia o menino do homem, é a forma como a gente reage à vida. A gente vê isso através da fala e da forma como a gente sente, ou seja, reage, e da forma como a gente pensa. Porque o Evangelho não nos capacita só para a vitória, não. Nos capacita para a derrota também. E Davi era um homem segundo o coração de Deus porque esse cara sabia perder. E por que é importante saber perder, irmão? Simples. Porque a gente não ganha sempre. Tem vezes na nossa vida que a derrota vem, nos dá uma rasteira que a gente fica meio atordoado. Quem assiste aqui Premier Combate gosta de MMA. Às vezes tu vê aquelas lutas daqueles homens guerreiros que estão ali. Você fala assim, pô, isso aqui é muito melhor que aquele. Mas se um soco pegar na ponta do queixo, não adianta. Áudio e vídeo, desliga. O sujeito vai ao chão. Acabou. E o que acontece com a gente muitas vezes? Nós somos, no Espírito Santo capacitados pelo Senhor, muito mais fortes e poderosos que o nosso inimigo. Amém, irmão? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Você já aprendeu? Se alguém quer mandar um recado para o diabo, tem que escrever onde? Na sola do pé, do sapato. Porque a Bíblia diz que ele está debaixo dos nossos pés. A Bíblia diz que ele é um inimigo vencido e não a ser vencido. Mas por que, pastor? Se a gente é mais poderoso do que ele nos vence. Porque às vezes ele acerta o soco no lugar exato. E a gente vem ao chão.
E a gente frustrado porque o soco acertou. Mas, Senhor, como é que o soco me acertou? Não era para me acertar o soco. Mas quem falou que soco não acertaria você, filho? Quem falou que dores, derrotas temporárias não te alcançariam? Onde é que está escrito isso na Bíblia? Porque o que Deus fala para nós quando a gente está na lona, se eu não me engano eu já falei sobre isso aqui, se não aqui em alguma outra igreja, é que o diabo nos joga no chão, é o papel dele. Ele veio para matar, roubar e destruir, pelo menos tentar. E às vezes ele nos joga no chão, e aí o juiz está lá no ringue e começa a contagem, né? 1, 2, e você está aqui no chão, você não devia ter acontecido, Senhor, como é que pode? Está aí perplexo com a dor. E o juiz está cantando 4, só tem até 9, filho. Agora, se você absorve o soco, fica grogue, ouve a contagem, sente a dor e diz, Deus, eu não estou entendendo nada, mas eu não nasci para ficar prostrado nesse chão. Eu vou me levantar e vou tentar de novo. Aí você vai ver porque você teve essa postura de maturidade, não ficou só perguntando a Deus por quê, o que aconteceu. Deus te pega pela mão e diz assim, já sentiu o peso da mão do inimigo, meu filho? Senti, Senhor. Não deixa mais ele te bater nesse lugar. Vigia. E agora cai dentro dele. Porque agora você vai na minha força. E meu irmão, quando a gente se levanta na força do Senhor, a Bíblia diz que o diabo foge de nós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo. O que ele faz? Ele foge. Quem tem que fugir do diabo não somos nós, ele tem que fugir da gente. Agora, por que alguns de nós somos derrotados o tempo inteiro? Porque a gente não vigia. A gente acha que porque está sentindo o fogo e começou a falar os dons, começou a desenvolver dons, a gente acha que está vacinado contra a derrota. Não está, não. Se esquecer o amor que está no meio de tudo, a gente vai à lona e fica prostrado. E eu acho que essa geração está caída. O mundo está me ouvindo lá. CD roda o mundo. Mais de 170 países já chegaram nessa mensagem. E eu não escondo o que eu penso sobre a igreja. Eu acho que essa igreja está caída, está prostrada, está de joelho. Faz muito barulho, tem muito recurso, mas tem pouco conteúdo. Vem muito para o templo, mas vai pouco para o mundo. Que é o lugar onde a gente tem que ser sal, onde a gente tem que ser luz. Tem muito discurso, mas pouca essência. De modo que a gente só está preparado para vencer. Se vence, ô glória! Mas se a derrota vem, pronto. A gente se desmancha. Porque tem infantilismo crônico. Minha igreja amada, termino dizendo para você o seguinte. Quando a dor chegar e a lágrima rolar, glorifica o Senhor. Mas, pastor, é muito difícil. Difícil não é sinônimo de impossível. Quando a alegria vier e o sorriso estampar no rosto, glorifica o Senhor. Quando os teus planos se cumprirem, dá glória ao Senhor. Mas quando não se cumprirem, dá glória ao Senhor. Quando você conseguir aquele concurso, dá glória. E quando não conseguir, dá glória também. Quando casar, dá glória, mas se divorciar, dá glória também. Dá glória. Você está andando em primeiro lugar, está correndo, dá glória. Mas se você der uma topada e cair, dá glória caído. Porque quando você cria essa ambiência de adoração na tua vida, Satanás não suporta a ambiência de adoração. Satanás não consegue se mover na ambiência de adoração. Por uma simples razão. Deus habita no meio dos louvores. Porque você vem como eu andando pela rua, está caminhando distraído e dá uma topada na pedra. De chinelo. Filha da perdição. Né? Vem na boca ou não vem? Quando você fala o filho da perdição, o diabo, opa, vem alimento para mim aí. Aí você dá a topada, vem na língua, você, glória a Deus. Eu tenho um dedo para topar. Tem gente que não tem nem perna, meu. Glória a Deus. Roubaram o teu carro, ó Deus! Eu tinha um carro para roubar. Eu já tive um carro. Você vai ver que teu carro volta, se não voltar isso, Deus dá um melhor. Muitos de vocês já viram isso, não já? Aí o diabo fala assim, eu roubo o carro desse cara, esse cara dá glória. Ele dá uma topada, ele dá glória. Ele está duro, dá glória. E acabou o casamento dele, ele dá glória, esse miserento. E raspei a cabeça dele, dá glória. Esse cara, tudo ele dá glória, pô. Não adianta tentar esse homem. Ô, rapaziada,
Deixa esse cara em paz. Ele vai fugir de você porque ele sabe que investir em você é perda de tempo. Você vai dar glória. Ele não sabe, ele não aguenta essa linguagem da glória. Agora quando você fala um palavrão, desgraça, merda, porcaria, ou droga, e você está alimentando. Mas já sei a fraqueza dele. Toca ali que ele blasfema. Toca ali que ele murmura. Toca ali que ele nega a fé. Aí vai tocar aí todo dia, a vida inteira. Você está dando de mão beijada a tua fraqueza para ele ter o calcanhar de Aquiles. Agora experimenta da glória, irmão. Você vai ver como Deus vai honrar você. Davi impressionou a Deus pela sua capacidade maturada de reagir às coisas. Ele não culpava ninguém. Ele assumia a sua culpa e dava a volta por cima. Como Deus não tem no seu coração o perfil de um homem perfeito, você pode ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Que Deus te dê graça para isso, te capacite e te faça assim no nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Vamos aplaudir o Senhor por sua palavra. Ficar aberto. Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso na nossa vida. Que as palavras que ministraste no nosso coração nessa noite não se percam dentro de nós. Antes, pelo contrário, como sementes, que elas frutifiquem a 100 por 1. E que transforme, ó Deus, o nosso coração para que a nossa boca te glorifique em qualquer circunstância. Quer comamos, quer bebamos. Queremos dar glória ao teu nome, ó Deus. Façamos tudo para a glória do teu nome. Muito obrigado, ó Deus, por esse tempo. Agora que vamos da tua casa, leve-nos para a nossa casa. E que todos os que daqui saírem, todos em casa cheguem em nome de Jesus. Anulamos toda cilada do diabo. Anulamos todo intento das trevas. E declaramos vitória sobre a tua igreja. E o restante de semana na tua presença em vitória. Nós abençoamos a tua igreja assim. Profetizamos que assim será. E o fazemos no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém e aleluia. Vou em paz, Deus abençoe você. Até domingo, se Deus quiser. Não saia sem dar um abraço no teu irmão.